e sentimentalismo. Fé versus emoção. Fé versus sentimento. Vamos ler a Bíblia. Contudo, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus apareceu. Eita, hoje o negócio engrossa. Os outros discípulos, no entanto, anunciaram a Tomé: nós vimos o Senhor. Mas Tomé respondeu: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não só basta vir, tem que pôr o dedo aonde estavam os pregos, e não puser a minha mão no lado aonde ele foi perfurado, não acreditarei. Irmão, pelo menos 90% dos crentes são isso aqui, ó. É só você ver o comportamento deles mediante as situações milagrosas. Todos se comportam como Tomé. Mas deixe-me te dizer, essa fé de Tomé é fácil ter. Jesus não elogia Tomé pela sua atitude cética. Tomé é censurado e criticado por essa atitude. Senhor, fale conosco. Nos traga, meu Pai, um ensinamento poderoso sobre fé aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Um segundo texto que nós vamos ler também, 2 de Paulo aos Coríntios 5:17, como um segundo texto para o tema. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, e as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Existe uma verdade central, inicial aqui nessa noite, irmãos. E a verdade central é essa. Uma fórmula para a fé é achar a palavra de Deus em uma promessa quanto àquilo que eu procuro. Agora você vai se lembrar no que pregamos na quarta passada, que a fé e Deus possuem um acordo. Deus fala e a fé age. Fé só opera depois que Deus falou. Nós ensinamos na quarta passada que você precisa encontrar as promessas de Deus na Bíblia que se encaixam exatamente com a sua necessidade. Ou seja, Deus agiu na vida de alguém que recebeu algo que se parece com algo que eu preciso receber. Então existe uma palavra de Deus liberada para determinada situação. Irmãos, tem mais de 8.000 promessas na Bíblia. Uma delas deve ser sua. Quem entendeu o que eu disse? Então funciona assim: achar na palavra de Deus uma promessa quanto àquilo que eu procuro. A mulher era estéril, você é estéril. O outro era leproso, você tem uma enfermidade. E outras situações. A mulher que era humilhada, né? A mãe do profeta Samuel humilhada pela rival. Pastor, eu estou sofrendo humilhação. Como que Deus agiu naquela situação? O Deus que agiu em toda a Bíblia, Ele age na sua vida. Porque a fé, ela opera mediante a palavra de Deus. E a palavra de Deus tem tudo que você precisa. Em todo tempo, em todas as eras, em todos os momentos. Então, eu devo achar a palavra de Deus em uma promessa quanto àquilo que eu procuro. Crer na palavra de Deus. Não considerar as circunstâncias contraditórias. Eu creio que vou receber um milagre, mas as circunstâncias provam outra coisa. Desconsidere-as. E louvar a Deus agora que eu já tenho a resposta. É a fé. A fé, ela vê o futuro, ela crê no impossível. Diga glória a Deus. Smith Wigglesworth, um grande chamado apóstolo da fé, disse uma certa vez: não consigo compreender a Deus mediante os sentimentos. Escute bem o que eu estou falando. Não consigo compreender a Deus mediante os sentimentos. Não consigo compreender o Senhor Jesus Cristo mediante os sentimentos. Só consigo compreender o Senhor mediante aquilo que a palavra diz sobre o que Ele é. Ou seja,
Precisamos conhecê-lo através da sua palavra. Amados irmãos, um dos maiores e mais poderosos inimigos da nossa fé são nossos sentimentos e emoções. O maior, ou a maioria dos momentos em que você vive, pensando que está crendo, ou pensando que está recebendo algo de Deus, ou pensando que está tendo um momento espiritual, é emoção. Isso é música para os nossos ouvidos. Senhor, enche os lagares, mas manda chuva de 80 milímetros. Aquela que a terra não absorve. Você sabe que milímetro é a grossura do caldo. Chuva de 20, 40 não resolve nada, tem que ser 80, que transborda tudo. Mas que pare a chuva até sexta-feira, porque sábado e domingo tem culto. Então veja bem, um dos maiores e mais poderosos inimigos da nossa fé são nossas emoções e sentimentos. Eu quero treinar você aqui hoje a identificar se você está tendo uma fé emocional ou uma fé bíblica. E mais do que isso, a identificar se aquela reação sua é emoção ou é espiritual. Quem quer aprender? Boa parte dos crentes estão procurando conhecer a Deus através de seus sentimentos. Ou seja, funciona mais ou menos assim. Quando se sente bem, acham então que estão tudo bem com Deus. Eu estou bem, então Deus está ouvindo minha oração. Então eu estou bem com Deus. As pessoas medem o seu relacionamento com Deus pelo seu momento emocional. Vamos dançar, gente. A dança da chuva. Só quem é de Curitiba, quem está assistindo está entendendo. Só quem é de Curitiba sabe o que é ficar 3 dias sem tomar banho, 2 dias sem tomar banho. É ou não é, Sandro? Só a gente que vou tomar banho. Eu saí de casa e já tinha acabado a água. Essa obra do inimigo, os inimigos políticos. Então, por que os caras fazem dois tanques para uma cidade que tem 2 milhões de habitantes? É um absurdo, né, gente? 2 tanques? Não dá, né? É um absurdo isso. Eu estou no Brasil aí, não está tendo, em algumas cidades, não está acabando água, porque tem muito tanque. 2. Aí joga na nossa conta, sei, nascemos ontem. Mas vamos lá, preste atenção. Uma fé bíblica, ela não pode ser baseada e fundamentada ao meu momento emocional. Não é porque você está triste agora que significa que Deus está contra você. E nem é porque você está alegre agora que significa que Deus está do seu lado. Porque tem gente que é assim, estou tão feliz, poxa, Deus está agindo na minha vida. Você está vendo? A maioria dos crentes fundamentam a sua fé pelo seu momento emocional. Fundamenta o seu relacionamento com Deus pelo seu momento emocional. Esse é um crime teológico, nós não podemos agir desse jeito. Ou seja, agir ou crer mediante a minha emoção. Se eu recebo um bom dinheiro, uau, estou feliz, Deus está comigo. Se eu não recebo, o que eu fiz que Deus fechou as portas para mim? Mas quando não se sentem bem, essas pessoas imaginam que porque elas não estão bem agora, ou emocionalmente falando, que Deus não está ouvindo suas orações. Então escute, uma fé fundamentada em sentimentos é coisa de criança. Criança que vive mediante ao momento emocional dela. Os sentimentos, irmãos, são, biblicamente falando, os verdadeiros inimigos da espiritualidade. Tem gente que pensa que ouviu de Deus, mas ouviu da sua vontade. E esse negócio de ouvir da sua vontade, quando alguém crê muito em algo que nem é de Deus, até sonhar ele sonha e ele pensa que Deus ainda confirmou em sonho. Eu vou te falar uma coisa. Eu sou um pregador de dons, charismas e creio em dons, mas já disse aqui, já falei várias vezes, não creio que Deus é Deus de confusão. Não aceito gente
que eu não conheço a vida dele, que ainda não liberei para o ministério, ficar profetizando, parando gente, liberando palavra, estou falando de Deus para você. Quando essas coisas acontecem, arrebenta com a igreja. Deus não é Deus de confusão. Você quer trabalhar, quer fazer algo na igreja? Então, deixa eu te conhecer, deixa eu saber sua vida, saber se o seu dom realmente vem de Deus, porque o diabo também adivinha. O diabo também revela, nós já vimos isso na Bíblia. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, os sentimentos são os verdadeiros inimigos da espiritualidade. O cara está pulando, às vezes é de Deus, mas às vezes é só carne, só alma. A vida está destruída, uma pessoa parada na igreja, um santo, em casa um satanás. Você conhece gente assim? Não responda. Muitas pessoas imaginam que tudo que elas fazem é espiritual, mas não passa de emocionalismo barato. Vamos lá. A fé é atitude mediante aos fatos da palavra de Deus, não mediante aos meus sentimentos e às minhas emoções. Pouco importa para a fé o que você está sentindo agora. Pastor, eu sinto. Então não sinta mais. Eu tenho uma sensação. Ah, você tem sensação em outro lugar. Aqui você tem fé, irmão. Fé não vem da sorte. Eu disse isso uma vez, tem gente que pastor, eu só se considero um homem de sorte, mas eu quero que a minha sorte vá para o inferno. A Bíblia não fala de sorte, ela fala de fé. Do mesmo lugar que vem a sorte, vem o azar. Crente não vive por sorte, por fezinha. Crente vive pela palavra de Deus. Não é de pão, é de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se Deus falou, eu creio. Se Deus não falou, eu não creio. Pouco me importa se você sonhou, se você... Eu estou com uma sensação, pastor, está acelerado. Eu não quero saber se você está chorando, está em crise. Eu sonhei. Eu quero saber se a palavra de Deus atesta o que você disse que sonhou e viu. Eu quero saber se há fundamentações bíblicas para o que você diz que crê, que vê, que chora. Eu quero saber se essa emoção sua será confirmada pela boca de 2 ou 3 testemunhas. Pelo urim tumim da vez, que é o Espírito Santo que confirma, por 2 ou 3 testemunhas. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então veja bem, fé é atitude mediante aos fatos de Deus, não baseado em como eu estou me sentindo. Vamos lá, uma fé do tipo Tomé. Tomé é famoso demais, né, gente? Deixa a partir do verso 24. Vamos entender um pouco, para você ver que pelo menos 90% de nós somos Tomé e não sabemos. Tomé era um homem que fundamentava a sua fé em suas emoções. Agora, deixa eu te dar aqui 4 sinais para você saber se sua fé é emocional ou não. Agora aumenta um pouco o microfone. O natural explica o espiritual. Os céus se abrirão. Nós temos que começar a orar por chuva, gente. Opa, toda vez na Bíblia que tinha seca, o povo de Deus orava por chuva. Nós temos que orar por chuva. E nós aqui estamos orando por chuva, Senhor, mas manda chuva pesada. E o povo não vai embora, a gente espera, Senhor. O povo fica tranquilo, a gente espera. Mas vamos lá. 4 sinais que você tem uma fé emocional. E essa sua fé emocional não te leva a lugar nenhum. Se você se enquadrar nesses 4 sinais agora, eis o motivo por que você não recebe nada de Deus. Primeiro sinal, que está no crente Tomé, só consegue crer naquilo que ele entende. Isso, inclusive, irmãos, é o grande coração do liberalismo teológico. Eles não conseguem entender aquilo que é sobrenatural.
eles não conseguem entender. Eles falam, será que essa menina era cega mesmo? Você põe um testemunho desse na internet, aí você vai nos comentários. É crente. Crente vai lá e fala, ela pensava que estava cega. Ela foi comprada. É crente que escreve isso. Tem gente que fala, manda ela fazer o exame. É Tomé que faz isso. Eu quero pôr o dedo lá, quero pôr a mão. Quem vive uma fé emocional, ele só consegue crer naquilo que a mente dele, a razão entende. Não é possível, isso aí é ultra, isso é não sei o quê, isso vai além do entendimento. Mas quem te disse, cidadão, que a fé tem que ser entendida? Deus é um Deus de milagres. Ele abriu o mar vermelho para o povo, 2 milhões de pessoas passar. Ele tirou 2 milhões de escravos à mão forte. Ele calou o maior imperador da época. Quando o faraó viu o povo passando o mar, ele ficou lá em cima. A frase que saiu da boca de faraó, o Deus de Moisés. Vou dizer, quando ele chegou na beira do mar vermelho e viu aqueles 2 milhões de pessoas lá, sem ter escapatória, faraó disse, o Deus de Moisés é um péssimo general, não lhes dá saída. Mas quando ele avançou, veio a coluna. E Deus parou eles ali. O mar abriu. Aí ele mandou os soldados passarem no mar aberto. O mar foi fechando enquanto eles caminhavam. Faraó ficou lá em cima do cume da montanha. Sabe qual a frase saiu da boca dele? O Deus de Moisés é Deus. Irmãos, pega a sua Bíblia. Sabe qual é o problema dos crentes hoje? Eles se tornaram crentes porque tiveram experiências religiosas e não experiências com Deus. Passaram a ir para a igreja, passaram a ter amizade na igreja e agora quando as amizades somem ou se decepcionam, saem. Porque eles não estavam na igreja porque Jesus levou, mas porque eles estavam lá com gente bacana, estavam lá porque cantavam, estavam lá porque tinham amigos, mas quando se decepcionam com pessoas, saem porque não estavam por causa de Jesus. Agora, quem está firmado na rocha, e quando nós falamos rocha, é a palavra de Deus. Quem lê Bíblia sabe que o Deus que nós cremos abre mar, o Deus que nós cremos faz você andar sobre o mar, o Deus que nós cremos ressuscita mortos, o Deus que nós cremos dá vista aos cegos, o Deus que nós cremos que cura instantaneamente, usa a medicina para curar, mas cura também gradativamente. Nós servimos um Deus poderoso. O Deus que alguns dizem que crê, não é bem Deus. É um mito. Você sabe, nas cruzadas, as pessoas já chegam lá com um ambiente sobrenatural de fé. Sabe quem são os que menos recebem milagres? Adivinha? Crente. Sabe quem são os que mais recebem milagres? Católico. O católico, quando ele resolve sair de casa para ir num lugar onde está tendo um culto evangélico, é porque está com muita fé. Tempo desse atrás, eu estava orando num culto de libertação lá. Um presbítero saiu do meio do povo e disse que ia provar que aquilo ali não era demônio. Falei, pode vir, vai lá. Aí o cara estava lá no chão, todo contorcendo, ele foi colocar a mão no cara, para falar para ele levantar. O diabo só fez assim, quebrou o ombro dele. Ele assumiu o risco. Mas não era demônio. Ainda deu trabalho para a gente, ainda teve que levar para o hospital. Nós imaginamos coisas, sabe por quê? Porque 90% dos crentes têm uma fé momentânea, emocional, baseado no seu momento. Eu não estou muito bem, pastor. Aí o que acontece quando as pessoas têm fé emocional? Quando elas não estão bem, elas não vão no culto. Aí que elas tinham que ir. Aí, pastor, eu não estava bem. Mas aí que você tinha que ir. Veja, esses são sinais que nossa fé é de Tomé.
É baseado no momento, é baseado na emoção. Quem tem uma fé baseada em Deus, ele continua ruim, Paulo diz, abatido, mas não entregue. Ele está triste, mas ele não deixa de cultuar. Ele está abatido, mas o culto dele não tem a ver com se o patrão gritou com ele, se ele está mal, se ele está com ansiedade. O culto dele é de Deus, não é emocional, não é o momento. Deus merece meu culto. Então, o marido, sabe, as mulheres iam para a igreja antigamente sabendo que iam apanhar quando chegassem em casa. E elas assumiam e iam. Gente, a minha avó, ela conta que ela se converteu antes do meu avô, e ela ia para a igreja e todo dia apanhava. Aí o avô falava, um dia eu te mato por ir. Ela fala, aí eu estarei com o Senhor. Todo dia era uma surra. Mas ia. Pelo menos a maioria das irmãs antigamente apanhavam do marido porque ia na igreja de crente. Mas ia. Porque elas não fundamentavam o seu culto com Deus, seu momento com Deus, com o seu momento emocional, com o seu momento aqui na terra. Elas separavam as coisas. Hoje não. Hoje, se eu estou bem emocional, vamos na igreja, galera! Hoje eu quero ir para o culto. Sabe por quê? Porque você está animado. Mas não deve ser assim a nossa fé. A nossa fé, ela deve estar pautada na palavra de Deus. Quem lê a Bíblia sabe o que eu estou falando. Quem lê a Bíblia sabe que o Deus que ele serve vai além das circunstâncias, vai além do momento, vai além da dor, vai além da perseguição. Se os crentes fundamentassem a sua fé, da igreja perseguida fundamentasse a sua fé pelo momento, eles não seriam crentes. Pelo menos 70% dos crentes no mundo vivem numa janela 10 por 40 graus da linha do Equador. 70% morrem porque creem em Deus, sabem que vão morrer. Eles vão para as florestas, vão para as cavernas e se abraçam e se despedem como se fosse o último culto. Mas por que eles fazem isso? Porque a fé deles não é uma fé emocional, sentimental. É uma fé pela palavra. Se eu morrer, eu vejo o Senhor. Morte para o crente é lucro, mas adorar a Deus é prioridade. Amar a Deus de todo coração é o primeiro de todos os mandamentos. Nós não podemos fundamentar o nosso cristianismo porque eu não estou bem com o filho, porque eu não estou bem com o marido, porque eu não estou bem. Fé em Deus é fé em Deus. Primeiro indício que a fé é emocional. Só consegue crer naquilo que entende. Que a mente absorve. Eu não consigo crer nisso não, isso é fantasioso demais. Segundo, só consegue crer naquilo que vê. Você conhece crente assim? Ou você conhece crente diferente? Terceiro, só consegue crer em coisas naturais. É explicável? Eu creio. Não é explicável? Não creio. Em quarto lugar, só consegue crer naquilo que é óbvio. Eu quero contar um testemunho. Eu tinha câncer e fui no médico, fiz tratamento e agora estou curado. O povo bate palma. Mas por que eles batem palma? Porque ela falou que fez um tratamento. Ela louva a Deus, porque até na medicina isso é uma coisa sem cura. Mas elas ouviram dizer que o médico diz que não tem mais câncer, que o médico viu que foi um tratamento. Então aí é fácil bater palma. Mas quando alguém diz, eu estou curado. Você foi no médico? Não. Mas estou vivo. E você, estou curado? O câncer sumiu? Pois é. Mas vamos pôr a mão ali para ver se tem um cravo. Tem um buraco. Vamos pôr a mão ali do lado para ver onde foi transpassado na lança. Você viu, irmão? A maioria de nós nos pegamos, duvidando sem perceber. Esses dias eu estava ouvindo um testemunho na televisão.
Está certo que esses pastores da televisão, alguns, nem todos, é tanta coisa. O cara era pobre, 6 meses depois ele está milionário com 2 Mercedes. Pode ser que algumas vezes sejam verdade. Claro, o cara ganha uma herança, o cara ganha uma causa na justiça, o cara, sei lá, vende uma coisa que era invendável. Eu estou falando aqui que nós estamos com um surto, um vírus de bênção, que um monte de gente com o mesmo testemunho parecido, ouvindo coisas parecidas, parece até coisa combinada. Se alguém assiste o nosso culto e fala, não é possível, todo mundo a mesma coisa, isso é combinado, não é possível. E eu estava assistindo, e eu vi um testemunho poderosíssimo. Irmão, como você pega a birra desses caras mercenários, você fica doidinho para duvidar. Você fala assim, não é possível. Isso não é verdade. Nós temos que tomar muito cuidado, irmãos. Porque nós não conhecemos o interior do coração de ninguém. Nós não sabemos qual foi a última oração daquela pessoa. Mas até a gente se pega duvidando. A fé, ela trabalha com o impossível. E uma fé emocional, pragmática, jamais alcançará o sobrenatural, pois não consegue compreender o impossível. A fé emocional, que chamamos de fé de Tomé, sempre pedirá provas. Está igual o cara que comprou um carro 0 quilômetro, e foi passar a ponte Rio-Niterói, que dá 13 quilômetros, eu acho, 13, aproximadamente isso. Se alguém souber melhor aí, me corrija, viu, gente? E ele esqueceu de abastecer o carro 0. No meio da ponte, acabou o combustível. Aí ele fez uma oração, ele segurou no volante e falou, Senhor, eu não fiz de propósito, sabe? Então eu oro agora, para que quando eu abrir os olhos, o tanque esteja cheio. Em nome de Jesus, eu tenho fé. Quando ele abriu o olho, o tanque estava cheio. Ele falou, não acredito, o tanque. Não. Irmão, até a gente, quando a coisa é boa, a gente fala, não acredito. Você já falou que não acredita. Então a fé emocional, ela nunca vai viver o sobrenatural. A fé não tem a ver com as lágrimas que caem dos seus olhos, isso é outra coisa, isso é quebrantamento. A fé tem a ver com aquilo que você ouviu da palavra de Deus. Ele falou, então vai acontecer. Ela não tem a ver com a sua... Se dor fosse suficiente para Deus te ouvir, você já imaginou? Se todo mundo que diz que tem fé falasse, Senhor, quero um carro, aparecesse o carro ali? Já imaginou se Deus se compadecesse das lágrimas de todos? Veja, Deus não faz acepção de pessoas, já lemos isso na Bíblia, mas Deus faz acepção de fé. A uns ele disse, nunca vi tamanha fé. A outros ele disse, homens de... Então Deus observa a fé. Deus age mediante a fé. Ele recompensa o que crê, não o que diz que crê, não o que chora, não que o Senhor está sofrendo. A Bíblia diz que Ele tem compaixão de você, mas Ele vai enviar alguém para pregar para você, para que você creia. Como um anjo apareceu e disse assim, vai na casa de Pedro, e ele vai te pregar uma mensagem. Por essa mensagem você será salvo. O anjo não pregou, ele mandou ele ouvir Pedro para que ele tivesse fé para ser salvo. Se você está sofrendo, o que Deus faz? Manda alguém falar para você, vou te levar lá na igreja, você ouvir a palavra. Eu estou com muito sofrimento, então o que Deus faz? Ele vai enviar mensageiros para falar da palavra dele, para que você creia, porque a fé e Deus têm um acordo. Deus entra com a palavra, a fé entra com o sobrenatural. Onde não tem palavra, não tem fé, e onde tem fé, não tem milagres. Se você não crê, nada vai acontecer.
Então Deus não tem compromisso com o meu momento, com a minha dor, com a minha lágrima. Deus tem compromisso com a minha fé. Deus tem compromisso com o meu ato de fé. Não é o meu momento, é a minha fé do momento. Yes. Pastor, nem todos conseguem ter fé. Aí nós temos que ter a humildade de dizer: Senhor, ajuda-me na minha falta de fé. Quem é que disse isso? O mesmo que pediu provas. Senhor, ajuda na minha incredulidade. Pelo menos o Tomé foi humilde de pedir que o Senhor ajudasse ele. Mas o nosso problema é que mesmo sem pedir provas de fato, nós pedimos provas com atitudes. E a gente começa a fazer barganha. Se Deus me der isso, eu faço isso. Se Deus me der esse dinheiro, eu dizimo. Irmão, não conte com a bênção de Deus. Deus não mente. Deus não falha. Ele vai fazer. É nós que prometemos e não cumprimos. Então não fica, Deus, se eu fizer. Não, Ele vai fazer, cara. Faça você, porque o dele está garantido. Deus não é moleque, não é homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele prometeu, Ele cumpre. É a gente que não tem palavra. Glória a Deus. Tomé disse que não creria enquanto não visse o sinal dos cravos. Você acha que isso é tolerável? Você acha normal essa atitude para um camarada que recebe o codinome de crente? Um crente que não crê. Ai, pastor, mas talvez seja prudência. Bom, Jesus não chamou de prudência. Jesus chamou de incredulidade. Tomé, não seja incrédulo. Mas a gente precisa ter o pé no chão, prudente. Deixa eu te contar um testemunho. Há muitos anos atrás, eu consigo saber a idade dos anos, porque eu consigo lembrar a idade que o Jean tinha. Então, filho, a gente consegue lembrar as fases da vida certinho. O Jean tinha 1 aninho de idade. Eu estava pregando em Goiânia. Minha esposa e eu estávamos hospedados num apartamento. A gente não suporta hotel. Então, antes de ter Airbnb, a gente alugava apartamentos. Porque hotel é uma coisa absurda de ruim. Então, a gente alugava. E alugamos um apartamento em Goiânia. Tem uma temporada lá, em Cruzadas no estádio, ginásio, lotado, uma temporada. E, de repente, eu estava assistindo uma emissora de televisão evangélica chamada TV Gênesis. Ela nunca chegou no sul, mas ela pega o Brasil inteiro, por incrível que pareça, menos Curitiba. E era o lugar que eu morava. E aí eu cheguei, assistindo aquela televisão, eu acho que o Jean 1 ano de idade, eu tive filho depois de 2 anos de casado. Vocês estão na hora de fazer, hein? Já deu 2. Então, só tem mais 1 ano que eu dou de folga para vocês. 2 anos de casado. Irmão, a igreja tem que crescer, irmão. Vamos fazer filho, pelo amor de Deus. Vem, pastor Lourival. Não, você não pode fazer filho. Você não pode, não. Mas pode casar. Não pode fazer filho, mas pode casar. Depois pode. Aí, eu olhei para minha esposa. Não, a história, você vê. Depois de certos anos de ministério, com 20 anos, as histórias começam a ser baseadas em fatos reais. Nós estávamos em Belo Horizonte. Cadê a pastora de Lourdes e a pastora Elisandra? Foram arrebatadas? Mas está levando a Isa ao banheiro? Meia hora que a Isa foi no banheiro. Porque você tem que me ajudar aqui com a história. E aí, acho que estávamos em Belo Horizonte pregando na Igreja Batista da Floresta, o pastor Glaico Terra Pinto, que agora em memória. Eu acho que é isso, gente. E aí estávamos também no apartamento. E eu falei assim, assistindo o programa. Eu vou pôr um programa nesse canal. E vai começar mês que vem. As duas começaram a rir.
Eu fechei a cara na mesa, eu estava comendo, deixei a comida e olhei para elas. Qual é a graça? Você é doido? Falei, tem a senhora como sogra, sua filha como esposa, claro que eu sou doido. Isso é a intimidade de família, né? Eu falei assim, ó, só pense bem. Mês que vem eu estou com um programa na televisão, em rede nacional. Ela, você não está bem. Olha aí, Lisandra. Então a senhora escreve o que eu estou falando. Irmão, eu não sei o que aconteceu. Aí eu fui pregar em Brasília. Aí eu estava no hotel, sozinho, saí de lá e fui na sede da emissora, que é do Bispo Rodovalho. Falei, eu quero falar com o Bispo Rodovalho. 20 e poucos aninhos de idade, 23, 24. Não, ele está muito ocupado. Falei, eu não saio daqui enquanto não falar com ele. Lá na emissora. E fiquei plantado. Aí vem alguém, senhor, o bispo está ocupado. Falei, estou esperando. Por onde que ele sai? Por aqui. Falei, então, vou ficar aqui. Daqui um pouco vem o bispo todo rapidinho, eu parei na frente dele. Eu estou aqui há 4 horas. Eu preciso que o senhor me dê 5 minutos. E ele é muito querido, gente. O povo que faz as pessoas serem inacessíveis. Ele falou, você está aqui 4 horas esperando por mim? Ele fala bem assim. Eu falei, estou. Só precisa me ouvir. Meu Deus, por que não me avisaram? Eu olhei para as meninas assim, ó. Vem cá, vem cá, vem cá. Sentei e falei, ó bispo, sou um evangelista muito usado por Deus. Eu vou contribuir para a sua emissora. Porque eu vou pôr milagres na televisão. Gente, não tinha Valdomiro, tinha ninguém. Ninguém levou um paralítico andando na televisão, não existia isso. Como assim? Ô bispo, Deus me usa para curar cegos. Desse jeito, nesse tom eu falando com ele. Deus me usa para levantar paralíticos. E eu vou filmar tudo isso e pôr na televisão. E Deus vai levantar uma geração de gente de muita fé. Ele falou assim, faça um piloto para mim. Eu falei, eu sou igual ao Ronaldo. Se me provocar, aí que eu jogo. O que o senhor quer? Faça um programa piloto. Falei, agora, meu Deus do céu, onde que eu vou fazer esse programa piloto, meu pai? Aí chamei meu cunhado. Falei, Juliano do céu, o que a gente faz? Cara, eu não sei editar. Falei, meu Deus. Aí eu estava pregando numa igreja, e aquela igreja tinha um estúdio. Falei, pastor, por favor, eu preciso fazer um programa piloto, grava o culto hoje. Se tiver milagre, só grava. Eu preciso editar esse programa e mandar para a TV. Que se o bispo aprovar, eu vou pôr um programa para o Brasil inteiro. Falou na televisão. Eu fui a mais de 50 mil reais, um programa de meia hora. Falei, não, eu não vou pagar nada, não. Falou, você está doido? Falei, é outro também que me chama de doido. Não é possível. Todo mundo me vê como doido. Falei, então, tá bom, vamos gravar o programa. Gente, fiz o culto. Naquele culto foi uns 10 paralíticos que andou. Milagres. Eu falei, pai, o senhor está todo conspirando a favor. Aí, gente, a edição do programa foi um show. Tem no YouTube, depois você... No Vimeo, não é no YouTube. O YouTube antes não passava coisas longas. Então a gente você coloca lá, Pastor Hernandes Santos, está todos os programas. Aí, levei para o bispo. Almocei com ele. Um pouco a lágrima começou a rolar. Ele falou, garoto, é o que essa emissora precisa. Falei, o que isso quer dizer? Eu vou te dar 1 hora, de 12h a 1h, todo domingo. Falei, mas isso dá, é força de expressão, tem que pagar. Falou, você paga a edição. Falei, como assim edição? Sua edição era 3 mil reais. Falei, tá bom, eu pago. Mas 3 mil reais a gente não tinha. Mas o programa... Gente, eu acho que em França, você foi secretária nossa lá no programa, uns 5, 10, 8 anos, 7 anos aproximadamente. E aí eu montei uma equipe que não sabia fazer nada. Pedro, Thalita, Fran, e aí o meu cunhado... O Juliano, ninguém queria ensinar ele a editar nada, o bicho muito esperto, começou a viajar comigo e viu gente você editando assim. Aí o Juliano, aprendeu a editar, parei de pagar os 3 mil.
Aí eu gastava um dinheirão para fazer arte. Pá, o Pedro aprendeu a fazer arte. Parei de pagar arte, era R$400 cada arte. Aí eu gastava um dinheirão com um cara que fazia minha agenda lá não sei aonde. Pá, peguei a Fran. Já não gasto um dinheirão. Aí eu precisava de mais gente editando. A Thalita aprendeu. Resultado, nós ficamos anos fazendo programas para o Brasil e fora do Brasil, cruzadas com 100 mil pessoas, 50 mil pessoas, ganhamos mais de 1,5 milhão de almas. Sabe quanto que eu pagava pelo programa, inicialmente? 0. Depois a vaidade subiu para a cabeça, fui para a CNT, pagar 80 mil por mês, aí foi onde Deus falou, quem quer comprar de tudo, não dá chance para eu dar. Eu te dei o programa, não mandei você pagar. Quando eu fui pagar um programa, por causa da vaidade, aí a dívida acumulou. Enquanto eu estava na fé e na palavra de Deus, não tinha dívida. Mas eu falei, não, vou pôr em outras emissoras, e outras, e outras. Aí Deus falou assim, não te prometi isso. Mas irmãos, nós ganhamos, e era contabilizado até uma época, né, Fran? Tinha um contador no site, 1,5 milhão de almas para Jesus. Você sabe o que é isso? Atitudes, atividades de fé. Um homem de Deus olhou e acreditou em mim e disse, eu vou te dar o programa. Os cantores brigavam para cantar nas cruzadas. Vai lá na internet, você põe lá. Você vai ver Fernandinho fazendo louvor na cruzada, David Killa fazendo louvor na cruzada, Davi Sasser, Kleber Lucas. Tinha uns aí que não valia nada, mas também cantavam na cruzada. Sabe o que aconteceu? Aí peguei para os outros amigos também na televisão. Porque o que Deus dá para você não é só para você. Pus o Cristiano, pus outros e fui colocando também. Hoje a televisão, gente, não quer dizer nada. Hoje a gente tem mais audiência no YouTube. Hoje não precisa. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não só eu, como a minha equipe acreditou que a gente podia fazer um programa de qualidade, que a gente podia aprender aquilo que é impossível. Hoje me ligaram de Israel e falaram, vi que o senhor é um pastor, um mestre, a gente quer que o senhor seja professor de hebraico. Eu falei, como? Em 2 anos nós queremos formar o senhor numa pós para ser um professor de hebraico. Falei, 2 anos? Quantas aulas? Tantas aulas, o valor é esse. Falei para o meu filho, daqui 2 anos você vai me ver dando aula de hebraico. Meu filho, ele estava no carro. Falei, pode, escreve aí. Daqui 2 anos você vai me ver dando aula de hebraico. Falou, o diploma do senhor vem de Israel, lá da Universidade Hebraica, e nós precisamos de um professor aí. Eu falei assim, aí meu filho, pai, hebraico é difícil. Eu falei assim, você está de brincadeira? Vai atacar de vó e mãe agora também? Desde quando as coisas são difíceis para mim? Só é difícil para quem não crê, irmão. Ah, você tem que ser o melhor lá no seu trabalho, e vai ser. Deixa eu te falar uma coisa. Sai do comodismo. Creia naquilo que Deus tem para você. O ano ainda tem 3 meses para acabar. Creia que essa pandemia não vai intervir no que Deus tem para você. Põe a fé em ação. Levanta a sua cabeça. Para de ficar com medo. Põe a sua fé. Anda sobre as águas. Abre o mar. Abre o Rio Jordão. Porque existem promessas para você. Vamos construir aqui. Estava eu, o pastor Lorival, e o Luiz Carlos em cima desse prédio aqui. Prédio. Mato. Ao Luiz. Cara, desse mato não sai coelho. Tem potencial, mas tem que ter muito dinheiro. Eu só olhei. Na época não tinha a estrutura. E nunca esqueci. Saí, chamei minha esposa, minha sogra. Vamos lá. Chegamos aqui. Gente, faz parte. Aí elas pegam papel e caneta e falam, ó, aqui estão as contas. Falei, não pedi conta. Eu estou olhando lá na frente. Você assistiu Pat Adams?
filme do Robin Williams. Quantos dedos tem aqui? Quem assistiu esse filme? Então assista. Assistiu, Lili? Quantos dedos tem aqui? Está vendo? Você não tem fé, você vê 4 dedos. Ele queria que a pessoa visse além dos dedos. Eu disse assim, o que vocês estão vendo aqui é a realidade de hoje, mas a fé vê o impossível. Falei assim, pode deixar. Nós vamos pôr uma igreja ali. Aí vai eu e o Zeca se reunir com os donos do clube. Zeca, nós vamos fazer uma proposta indecente para eles. Mas aquela que ou eles aceitam ou eles vão pôr a gente para correr no tapa. Irmão, nós fizemos uma proposta. Deu 2 dias, o cara me ligou e falou, a gente aceita. Falei, quer? Agora vamos nós construir. Dinheiro. Em pandemia, não tem dinheiro. Mas olha, nós estamos aqui. Irmão, eu quero que você tenha a fé que o seu pastor tem. Eu quero que você tenha a fé que a nossa equipe pastoral tem. Eu quero que você tenha a fé bíblica. Se você quer construir uma casa, começa! Vou comprar um terreno. Vai lá e faz uma proposta. Soares queria pôr um programa na BBC de Londres. A gente tem até que rir, né? Mas tem coisa que a gente ri. Não estou falando de teologia dele, foi essa situação. Ele chegou na BBC e falou assim, quero pôr um programa. Não, aqui não tem programa. Eu quero pôr um programa de 2 minutos diário. Por que o senhor quer 2 minutos na televisão? Ele falou assim, eu não preciso de mais de 2 minutos para pregar o evangelho. Irmão, na televisão, se você me der 2 minutos, eu ganho alma a rodo. 2 minutos para mim na televisão é ter demais. Eu vou te falar um negócio, as tesoureiras, secretários, os irmãos aí que sabem, pode saber. Mês que vem nós vamos pôr um programa na melhor rádio de Curitiba. Os pastores vão fazer, nós vamos transmitir a palavra, vamos mostrar que nós estamos aqui, essa região vai saber que tem uma igreja aqui que ora, que Deus transforma, que transforma. Vamos pôr o pastor Olival fazer o programa, põe a palavra, vamos pôr o programa lá. Tem dinheiro? Não falei de dinheiro. Eu falei, Senhor, eu quero pregar. Nós temos hoje um programa que pega nacionalmente pela Rede Cultura e para todo o Paraná pela TV Paraná. O horário ainda não é favorável, mas agora eu estou orando todo dia, Senhor, põe eu no horário nobre, isso é impossível. 1 hora de programa, sabe quanto que eu pago? Nada. Eles nos deram o programa. Se Deus me pôs lá, eu não tenho que ficar lá pedindo dinheiro para dizer que se você não der dinheiro, o programa vai sair do ar. Ou Deus me pôs ou Ele não me pôs, horas. Se Deus pôs, Ele sustenta. E eu vou te dizer uma coisa, eu não estou aqui apenas para viver um evangelho social. Teve uma irmã que escreveu um testemunho na internet essa semana, acha para mim aí que eu vou ler, agora ela vai ficar numa vergonha. Ela me chamou de gordinho e quando ela me conheceu, ela viu muita empáfia em mim. Acha para mim lá, por favor. E eu repostei. Mas ela disse que, eu não me lembro, que um culto eu falei assim, ó, fique comigo por 11 meses. E eu vou te mostrar o evangelho. 11 quartas-feiras. E depois, você já se entregou, viu, Cris? E depois você decide se sai ou não. Eu já disse aqui que eu quero te ajudar a vencer, que eu quero te ajudar a vencer seus problemas, e não é ligando para você toda hora, como aquele pastor amoroso que eu não consigo ser. O meu negócio é outra pegada. Meu negócio é pôr você indignado com a sua situação, indignado com a sua dor, mas crendo no impossível, crendo que a sua família será salva, crendo que as drogas vão cair por terra. Eu quero pôr raiva em você. Não espere amor, carinho de minha parte. Espere fé, ousadia. Eu quero te apresentar a cruz. Eu quero te apresentar o evangelho. Isso é empáfia. Não, isso é confiança na palavra. Aí o Fábio escreveu, dita lá que é ex-gordinho.
Aí ela falou, ia passar despercebido. Passou, Fábio? Foi a primeira coisa que eu vi. Irmão, não sei se você vai ficar aqui por muitos anos, mas no tempo que você ficar aqui, deixa eu, meus pastores, te ajudar a vencer. Esse negócio de igreja, que o pastor está mais desanimado que você, não dá, cara. Você chega lá, o pastor só chora miséria, porque se vocês não der dinheiro, a igreja vai fechar. Ih, está igual a minha casa. Irmãos, a igreja está com a luz atrasada, vocês têm que ofertar. Ih, está pior do que eu. Existem histórias que nós precisamos construir. E essa história é através da fé, não com uma teologia barata, de determinismo, de coisas baratas, mas uma coisa fundamentada na palavra. Na Bíblia tem pessoas que tiveram problemas com os maridos, então eu estou aqui dizendo que como Deus mudou aquela situação, com problemas com o marido, Ele vai mudar também seu casamento. Como tem pessoas com problemas financeiros na Bíblia, que o Senhor fez milagres, Ele vai fazer milagres na sua vida financeira. Como tinha pessoas doentes lá, Ele vai fazer milagres na sua saúde. Como tinha pessoas lá com problemas com filhos, Ele vai salvar os seus filhos. A Bíblia diz que seus filhos são herança do Senhor, não drogados. Achou o texto? No Facebook? Para mim aí, Pedro. Eu vou ler, Cris. Mas não pelas palavras duras que você falou, que era o seu momento, mas pelo tremendo testemunho que ela conta. E não é para minha vaidade, é para você entender que as coisas não nascem da noite por dia. Tem gente que vem aqui num culto, esperando acontecer um milagre num culto. Eu falo, fique comigo. Eu falei na quarta passada, para 4 famílias com problemas sérios, fique comigo, 10 quartas-feiras. Algumas estão aqui, outras não. Eu não sou o tipo de gente, faça um voto de 7 quartas-feiras. Se você pôr todo o meu Face na tela, vai aparecer coisa que eu não queria. Estou brincando, é brincadeira. Vou ler, Cris. Desliga a luz. Quero compartilhar uma experiência de sair da denominação e mudar para a igreja Graça Church. Quando cheguei nessa casa, Graça Church, eu estava com meu coração quebrantado, cheio de dogmas e religiosidade, onde eu acreditava que servir a Deus era motivo de temer sua ira, como um pai castigador, e se não seguisse as regras impostas pelos homens que se dominavam doutrinas. Jamais esquecerei minha primeira visita. Existe uma mentira do diabo, a primeira impressão é que fica. Isso foi o diabo que falou para você. Isso não é verdade. As pessoas mudam depois do seu primeiro encontro. As pessoas mudam depois da primeira impressão. Você tem que dar tempo para os relacionamentos. E continua. Onde é que está? Nossa. Quando cheguei a essa casa, Graça Church, estava com meu coração quebrantado. Jamais esquecerei minha primeira visita na Graça Church. E também quando eu o vi e ouvi pela primeira vez. Subiu ao altar, um alto gordinho, cheio de... Eu vou pular essa parte, é muito humilhante. Um baixinho, gordinho, cheio de empáfia, apontando o dedo para todos e dizendo, me dê 11 semanas, 11 quartas-feiras, e eu vou mostrar a você o verdadeiro evangelho da cruz, e você vai amar a Cristo Jesus verdadeiramente. Eu gosto de gente assim, irmãos. Eu cheio de religiosidade, pensei comigo, que esse cara pensa que é? Bom, nesse ponto a gente já vê a personalidade da Cris. Não pisem no calo dela. Pensa que é? Onde é que está o pensa que é que sumiu? Tá, vamos ver então. Fala bonzão. Julguei o livro pela capa.
Quando ele começou a pregar, foi então que o meu julgamento caiu por terra. Fiquei embasbacada, vou pular essa parte, com a autoridade espiritual. Nesse dia, iniciou-se o meu processo de cura e libertação. Com 3 semanas, eu já estava totalmente rendido ao amor da cruz. Tudo é no tempo de Deus. Hoje sei que devemos ser questionadores na pregação de homens, ver se tem fundamento bíblico ou achismo. Crer somente na palavra de Deus. Fui ensinada pelos meus líderes a fazer. Constantemente a leitura da Bíblia, isso me possibilitou abrir meus olhos e ouvidos espirituais. Hoje, a cada oração que faço, sempre peço a Deus pela vida do meu pastor. Agora me elogia, né? Que ele possa alcançar pessoas com sua pregação evangelística, que possa transbordar, restaurando vidas como a minha e de minha família foi restaurada para Jesus. Não idolatro o homem, mas não posso deixar de honrar esse pastor, está ali o nome dele, tão usado e amado por Deus. Sou grato a Deus por ter enviado você, pastor. Convido você, que está na mesma situação, a vir aqui. Nós não somos a melhor igreja, nós temos fé. Eu quero te pedir, nos dê e não me dê, porque tem quarta que talvez eu não estou, mas falamos todos a mesma língua. Nos dê pelo menos 10 a 11 quartas-feiras. Você vai viver milagres. Não é 1, 2, 3. Por favor. Lembra que domingo tinha uma jovem que eu falei assim: o seu marido não gosta de mim. Cedo, eu nem acredito, mas se você falar mal de mim e de sua esposa, você apanha. A Ju, ela tentou suicídio. Ela tinha pensamentos suicidas, ela ficou internada no hospital psiquiátrico. Minha esposa e eu insistimos com ela em oração. Tem o testemunho dela, ela me ajudou no livro Incrível Graça. Penso uma pessoa que iria se matar inevitavelmente, por causa do nível de bipolaridade, de depressão no mais alto nível. Hoje ela é professora completamente curada e transformada. Por isso que eu falei, fala de mim para sua esposa, Duílio, fala. O Duílio estava 3 anos empregado, inglês fluente, só trabalhava em multinacional. Falei, Du, me dê tanto tempo que Deus vai te dar esse milagre. E Deus deu. As coisas não são da noite para o dia. Precisa dar tempo para que a sua fé crescer, para a sua fé aumentar, meu irmão. Ora, você vai passar a vida visitando igreja para ver se as coisas mudam? Enquanto você não mudar, as coisas irão se repetir. Nada muda se você não mudar. Vamos fazer o seguinte. Temos 3 meses para terminar o ano. Me dê 10 quartas-feiras. Vamos nessa toada da fé. De coisas sobrenaturais. Vamos colocar diante de Deus nossa dor. Colocar diante de Deus nosso problema financeiro. Colocar diante de Deus nossas dívidas. Vamos pôr diante de Deus. E deixar que Ele trabalhe. Ai, mas hoje é quarta, eu vou assistir pela internet. Não, eu quero você aqui. E você que está me assistindo, eu quero você aqui. Ah, parece empáfia desse pastor. Não, é confiança na palavra de Deus. Se eu fosse um jogador de futebol, que graças a Deus eu não sou, eu seria aquele cara que a bola iria vir, eu ia dar de primeira. Não importa se ela ia para a lua, mas uma hora ela ia entrar no gol. Porque tem cara que não tem confiança. Ele está na cara do gol, ele toca para o lado, porque ele tem medo de errar e a torcida vaiar. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você está olhando para um pastor que tem confiança. Eu tenho certeza que Deus pode mudar a sua vida, sua casa, sua família. Pare de usar o emocional. Se amanhã você não estiver bem, lembra do que você ouviu hoje. Deus não está agindo porque seu dia é bom ou é mau. Ele está agindo. Estufa o peito. Acerta o corpo. Para de andar feito o corcunda de Notre Dame. Estufa o peito. Levanta a mão, Eliane. Essa menina ali, ó. Eu acho que eu fiquei uns 6 meses. Posso falar da sua mãe? Expulsando demônio da mãe da Eliane. E eram os piores demônios que eu vi na minha vida. E a mãe da Eliane é mais alta que a Eliane.
Quando pegava pelo pescoço, e eu era bem novinho, uns 17 anos, e enforcava assim. E a mãe dela me odiava de morte. Não só quando ela estava endemoniada, ela me odiava também quando ela estava normal. Ela chamava ela sabe como é que ela me chamava? Esse baixinho metido. Já o pai dela gostava muito de mim. Não, pode, Juliana, pode falar. Nem era tamborete de anão, pintor de rodapé. Ela me odiava. Eu não sei nem por que ela está aqui. Ela não está aqui, obviamente, que ela é muito grata ao bispo Cristiano. Mas essa provavelmente seria... Assiste todo o culto, está me assistindo agora. Gente, uma vez eu fui expulsar um demônio da mãe dela. Ela batia em todos os obreiros na igreja. Ela não. Mas batia assim, de machucar. Mas ela era tão irada, mesmo quando não estava endemoniada. O demônio só ajudava na ira dela. Um dia incorporou o demônio, expulsei e falei assim: Sirlei, você me odeia, né? É. E ela é muito segura de si. Hoje é uma crente, gente, que crente, eu amo a Sirlei. Falei, mas deixa eu te falar uma coisa, Sirlei. Eu não vou desistir de sua libertação. Nós vamos ficar aqui até Jesus voltar. Eu vou expulsar demônio de você todo dia. Mas hoje aqui, foi a última vez que você caiu endemoniada. Se você acreditar no que eu estou falando, primeiro, abre o seu coração para perdoar. Para essa ruindade que você tem no coração, esse jeito ruim que você tem. Fala com a boca, que nunca mais você vai cair endemoniada. Hoje, ela é obreira lá na igreja, mulher de Deus, transformada. Depois seu pai veio e se batizou. Sabe? Às vezes, a bênção que você quer está na embalagem que você não gosta. Entendeu o que eu disse? Não fui com a cara desse pastor. Sinto muito, talvez seja eu que Deus queira usar para ser um canal de Deus na sua vida. Posso fazer um pedido? 11 quartas-feiras. Vamos junto. Comigo ou semigo? 11 quartas-feiras, ungindo e orando por fé. Sabe, irmão, eu quero que você construa a sua casa. Eu quero que você troque seu carro, pelo amor de Deus. E se você não tem, que você tenha. Fala igual minha filha. Papai foi viajar. Vamos ter que andar de Uber, mamãe. Não gosto de andar de Uber. Nossa, a filha do pastor é metida. Ela só tem 5 anos, não tem como ela ser metida. Ela é sincera. Então que Deus me dê um carro para minha esposa, para que quando eu viajar, ela não tenha que sair na chuva com a neném, ir para cima e para baixo. Quando eu vi que minha filha falou isso, eu falei, Senhor, isso não está certo. A gente se acomoda. Que Deus lhe dê um carro, irmão, não é pecado. Seus móveis estão quebrados, então Deus vai te dar condição de você trocar todos. Que Deus lhe dê uma casa. Oh meu Deus, casa, Pai, eu libero agora a casa própria nessa noite. Toda vez que eu fiz essas orações, coisas aconteceram. Senhor, eu libero uma unção de casa própria aqui nessa noite. Olha aí Deus liberando, Pai, eu libero. Em nome de Jesus, eu libero a unção de construir casa. Eu libero, meu Pai, aqui agora, 2021 será o ano em que casas serão construídas. Pai, eu libero uma unção de batizar familiares em 2021, em nome de Jesus, Pai. Eu estou aqui liberando a palavra profética, assim como uma vez em Campo Largo eu disse que todo mundo que queria ter filho iria ter, e foi uma carruada. Eu estou agora dizendo, meu Pai, que quem não tem casa vai ter, quem quiser construir vai construir, e famílias serão salvas. Eu libero isso em nome de Jesus. Você entendeu o que eu orei? Quem recebe isso?